Bom galera, então vou fazer um vídeo aqui que muitos de vocês estavam me pedindo para fazer, né? Que é um vídeo listando aqui um ranking das melhores WrestleManias dessa última década, né? Não é exatamente a década, eu peguei desde 2010 até agora 2020 todas as edições da WrestleMania que aconteceram. Vamos fazer aqui uma listinha para ver quais foram as melhores, né? Vou fazer da pior até a melhor. Lembrando que isso é minha opinião, obviamente você vai ter aí várias ideias diferentes, você provavelmente gostou de uma WrestleMania mais do que da outra, mas eu vou tentar aqui deixar bem explicado, né? Começando aqui a lista, o que eu considero a pior WrestleMania dessa década é a WrestleMania 27, né? A WrestleMania 27 para mim acabou sendo aí a WrestleMania mais abaixo. Não vou dizer que foi ruim, não vou dizer que foi uma WrestleMania horrorosa. Se você quiser assistir essa WrestleMania, você assista, que vai ter coisas que talvez você curta até, né? É uma WrestleMania... Na verdade, todas essa lista aqui são WrestleManias que dá pra você assistir. Então, vai ter sempre algo proveitoso pra se tirar. Nesse caso, eu gostei muito de Triple H contra Undertaker. O Undertaker raramente decepciona na WrestleMania, né? E também teve lá o Randy Orton contra CM Punk, que embora não tenha gostado da luta, teve lá um dos RKOs que na época foi um dos melhores, né? Depois o Randy Orton fez tanto RKO melhor que acabou ficando esquecido esse que ele fez no CM Punk. Mas tirando isso, um evento principal fraco do The Miz contra o John Cena, que nem era cara de evento principal, acabando inclusive por contagem fora, e quando recomeça acaba lá com o Miz vencendo com a ajuda do The Rock e não consegue nem comemorar porque o The Rock ataca ele. O The Rock sai por cima sendo que ele nem estava lutando, então virou um negócio ali que só serviu mesmo essa WrestleMania para promover a seguinte, que seria lá The Rock contra John Cena na WrestleMania 28, que a gente vai falar dela mais pra frente. Então uma WrestleMania bem fraquinha, bem chatinha, que aconteceu no ano de 2011. E aí, seguindo aqui na lista, eu tenho a WrestleMania 32, né? A WrestleMania 32, que curiosamente é a WrestleMania também com o maior número de público da história, né? Durante muito tempo o maior público foi na WrestleMania 3, mas a WrestleMania 32 conseguiu bater aquele recorde, né? A WWE coloca que foi mais de 100 mil pessoas, outros dizem que ela exagera no número, foi mais de 94 mil por aí, de qualquer maneira bateu o recorde. E cara, embora tenha tido um grande público, foi um evento assim muito fraquinho, né? Foi um evento ali pouco chamativo, o card dele não era tão legal. E como eu disse, não é algo que foi totalmente ruim, né? Você teve uma ladder match pelo título da Continental que foi bacana, foi talvez a melhor coisa do show. Embora o resultado lá do Zack Ryder vencendo foi algo muito estranho, tanto que ele perde no show seguinte ali. Basicamente não serviu pra elevar ninguém, só serviu pra ter um momento ali e gerar hype, sabe? Porque o pessoal gosta muito do Zack Ryder. Então foi só pra gerar um pop, eles só estavam pensando no evento em si, não quiseram dar uma conquista para alguém que estava naquela luta, como por exemplo o Dolph Ziggler, que nunca ganhou na WrestleMania, como por exemplo o próprio Miz, que ganhou no show seguinte, o Sami Zayn que estava chegando, o próprio Kevin Owens retendo, algo assim, né? E aí você teve ali também um combate feminino triplo da Charlotte, Becky e Sasha Banks, outro combate também que foi chamativo, foi legal ali, uma bela apresentação feminina no main roster, talvez a primeira desde a Revolução das Divas. Chris Jericho e AJ Styles, foi um combate ali ok, né, para padrão WrestleMania. Acho que é aceitável até porque não valia nada, mas já vinha já de 4 repetições. AJ Styles contra Shane, um combate estranho, né, do Undertaker contra o Shane, depois de enfrentar diversos adversários mais poderosos. Ainda assim rolou um spot chamativo lá do Shane, saltando de cima da jaula. E para por aí, né, para por aí, não teve grandes coisas assim, grandes feitos para uma WrestleMania de maior público. E tem um desconto nessa WrestleMania que é o fato de que tinha vários nomes lesionados, né? Diversos nomes acabaram não participando dela. Então, foi uma WrestleMania cheia de desfalques, sem Seth Rollins, sem Randy Orton, sem o John Cena, e isso atrapalhou um pouco, né? Você teve combates decepcionantes, Dean Ambrose contra Brock Lesnar foi um desses. O evento principal enorme de Roman Reigns contra Triple H também, que, né, muita gente reprovou. Então, pra mim também fica aí como a segunda pior da década, né? Seguindo a lista, eu coloco aqui a WrestleMania 34, né? A WrestleMania 34 também não muito longe, né? Aconteceu aí há pouco tempo, né? Que passa muito rápido esses anos, mas em 2018 aconteceu a WrestleMania 34, que teve lá então algumas coisas bem esquisitas nessa WrestleMania, né? Você teve lá o Jinder Mahal ganhando um combate 4 fatais, você teve ali o John Cena lutando com o Undertaker, um combate super curto ali. Teve até umas coisas boas, a própria Ronda Rousey junto com o Kurt Angle enfrentando o Triple H e a Stephanie foi uma coisa que até surpreendeu um pouco, mas
nada demais ali. Eles fizeram vários combates com vários caras presentes ali, né? Teve 4 fatais de um lado, combate triplo do outro, Intercontinental, Andre the Giant, teve até Batalha Royal entre as mulheres. Tentaram fazer um card enorme e na maioria das lutas eram recheadas de superstars, mas nenhuma história bem desenvolvida, nenhum resultado tão agradável. Acho que o que mais deixou o pessoal pistola foi o evento principal lá do Roman Reigns contra o Lesnar. Pra mim nem foi uma luta ruim, só que, né, o resultado era o mais importante e acabou sendo com o Lesnar retendo. Então toda a construção do Roman Reigns não serviu de nada. Aquilo deixou muita gente irada. A próxima WrestleMania da lista eu coloco a WrestleMania 33, né? A WrestleMania 33 aí, então também entra aqui na sequência dessa ordem. É uma WrestleMania que teve assim o retorno dos Hard Boys, foi uma coisa muito legal. Você teve lá então Seth Rollins contra Triple H também lá, que era uma das rivalidades importantes. Só que dividiu opiniões o combate. Você teve lá AJ Styles contra Shane, que foi um bom combate. Você teve o Brock Lesnar contra Goldberg de novo, dessa vez o Brock Lesnar ganhando. Só que teve muita coisa decepcionante, né? O Undertaker era um combate ruim contra o Roman, aí parecia que ia aposentar, acabou não aposentando, né? Se fosse até uma despedida do Undertaker, seria até interessante, mas né, não foi uma despedida dele, não serviu de nada aquele evento principal, só serviu para dar mais uma coroação ao Roman Reigns. Você teve lá Bray Wyatt contra Randy Orton, que dispensa comentários do quanto aquilo foi decepcionante. O próprio combate feminino acabou ficando abaixo da edição anterior, né? Tanto os dois combates que tiveram naquela noite. Então, foi uma WrestleMania aí que acabou sendo regular, né? Regular, tipo, teve os seus pontos de qualidade ali, mas digamos que os principais combates esperados, todos ali ficaram abaixo, né? Todos ali ficaram abaixo. O que se destacou foi justamente os combates que basicamente não valiam nada. E aí na sequência eu coloco aqui a WrestleMania 36. Sim, WrestleMania 36 aí que tivemos recentemente, quase ficou na metade dessa lista. E pois é, foi uma WrestleMania sem público, foi uma WrestleMania que aconteceu no Performance Center. Muita gente dizia que seria a pior da história por causa disso, mas na prática não foi, né? Na prática a gente teve boas lutas, bons acontecimentos, boas produções de filmes, né? Você teve um Kevin Owens contra Seth Rollins que foi interessante, você teve uma Ladder Match que foi interessante, você teve Undertaker contra AJ Styles que foi a melhor coisa de todas aquele filme, Bray Wyatt contra John Cena dividiu opiniões, foi interessante, não sei se dá pra chamar de luta, mas foi interessante. E até as lutas que não foram tão legais, que foram curtas, pelo menos houveram resultados interessantes. E resultado faz parte também no Pro Wrestling da qualidade que você tem que avaliar. Então não adianta você dizer que, não, foi bom a luta, mas o resultado foi desagradável. Mas o que importa é que a luta foi boa. Não exatamente, eu acho que o resultado também conta. E os resultados aí contaram bem, né? Você teve um Braun Strowman ganhando finalmente o título universal, você teve o Drew finalmente ganhando um título mundial. Teve lá o Edge ganhando o Randy Orton numa luta que muita gente disse que foi incrível, outros disseram que foi horrorosa, eu fiquei no meio termo ali de não foi grande coisa, mas rolou também, né? Então foi uma WrestleMania nota 7,5 por aí, e pelas limitações que tinha, merece estar na frente das demais que tinham muita mais estrutura e conseguiram ficar ainda abaixo ali, ou até no mesmo nível dessa WrestleMania 36. Na sequência eu coloco aqui a WrestleMania 30, que eu vou dizer pra vocês, não é uma WrestleMania ruim, mas é uma WrestleMania muito superestimada, cara. Muita gente fala da WrestleMania 30 como se fosse uma das coisas melhores de todas, e não foi isso, cara. A WrestleMania 30 foi boa por conta de uma coisa, Daniel Bryan. Daniel Bryan contra Triple H foi um dos melhores combates que eu já vi em WrestleMania, e depois a continuação dele ganhando lá do Batista e do Randy Orton ganhando o título mundial. A WrestleMania dá pra resumir nele, né? Porque de resto não foi lá grande coisa, né? Você teve lá o Shield lutando uma luta super curta ali contra o Kane ao lado ali do New Age Outlaws, né? Então, meio que nada chamativo, foi super curto aquilo. Você teve ali combate de duplas também que o pessoal nem lembra dele. John Cena contra Bray Wyatt também um combate mediano ali com o John Cena enterrando pela primeira vez o Bray Wyatt. Undertaker contra Brock Lesnar é chamativo porque quebrou a streak do Undertaker, mas a luta em si foi muito ruim, né? E de resto acabou. O card foi esse. O card foi muito pequenininho. Na verdade, pra ser honesto, o Andre the Giant foi até interessante também ali. O próprio Cesaro ali ganhando foi até que algo interessante, né? Mas meio que a WrestleMania não dá pra ser resumida em 3 lutas, em 2 lutas e em apenas um cara, né? Então, pra mim, a galera fala muito da WrestleMania 30 por causa do Daniel Bryan e esquece do resto do card que foi bem abaixo.
Na sequência eu coloco aqui a WrestleMania 35, né? A WrestleMania 35 aí que rolou. Teve ali uns pontos bons, só que infelizmente a galera às vezes tem a impressão da WrestleMania muito pelo que ocorre no evento principal. O evento principal feminino inédito fez história, não chegou a ser um evento principal ruim, só que terminou de uma forma horrível e também faltou um pouco mais de agressividade ali. Eu acho que a expectativa da galera era muito alta e não cumpriu, e o final laboteado, com a Becky ganhando. Muita gente acabou não gostando muito da WrestleMania por causa disso, né? O evento principal acaba meio que queimando um pouco o filme. Mas teve umas coisas boas, cara, nessa WrestleMania aí. Você teve lá, por exemplo, o Daniel Bryan contra Kofi Kingston, uma boa luta. Kofi Kingston ganhando o título mundial da WWE. Você teve Seth Rollins contra Brock Lesnar abrindo o show ali. Um combate que não foi grande coisa, mas teve uma certa emoção. Seth Rollins derrotando a besta, finalmente pegando o título universal de novo. Foi uma coisa interessante, né? Você teve Batista contra Triple H, também um combate ali que foi bem raiz, né? Foi bem ali no estilo velha guarda, agressivo, no holds barred ali. O último combate do Batista na WWE, inclusive, uma despedida. Você teve o Finn Balor pintadinho ali, aparecendo, conquistando o título intercontinental, né? Coisa que muita gente sempre pedia pra acontecer. The Miz contra Shane, que surpreendeu. Teve um combate lá no meio da galera. Teve aquele spot final lá do Shane ganhando. Você teve a despedida do Kurt Angle dos rings da WWE também ali, praticamente para sempre. Você teve o próprio retorno do Roman Reigns depois da leucemia, tendo sua primeira luta ali contra o Drew ali. E teve também lá um combate de duplas que foi até que interessantezinho. Então, teve umas coisas boas. Teve umas coisas que chamou a atenção aí nessa WrestleMania. Muita gente acaba meio que queimando o filme dela por causa do evento principal, mas foi uma WrestleMania bem trabalhadazinha assim, das mais recentes aí. Pra mim, entra entre as melhores. Na sequência, eu coloco aqui então a WrestleMania 29, né? A WrestleMania 29 que aconteceu em 2013, né? E essa WrestleMania, eu acho que ela é esquecida muito pela galera, mas ela teve umas coisas interessantes também, né? Desde o kickoff lá com o Miz ganhando o título intercontinental, né? Ganhando um título ali na WrestleMania, foi algo que foi interessante. Você teve a estreia do Shield em WrestleMania, que talvez foi o melhor combate deles em WrestleMania juntos, né? Que eles só tiveram dois e o outro, como eu comentei anteriormente, foi muito curto. Esse daí, cara, eles eram muita zebra. Eles estavam enfrentando Sheamus, Randy Orton e Big Show. Olha o time que eles estavam enfrentando. 3 malucos ali que não tinham ganhado nada ainda, tá ligado? E eu lembro quando eu assisti isso, eu falei, putz, os caras vão levar uma surra. E eles ganharam ali na raça, meio que na cagada mesmo ali. Foi um negócio histórico, né? Então, pra quem curte o Shield, pô, isso aí foi uma grande vitória pra eles. Você teve Triple H contra Brock Lesnar, um bom combate também ali, sem barreiras dos dois ali. Tinha a presença do Shawn Michaels, do Paul Heyman. Foi um combate bem chamativo também esse do Triple H contra o Brock Lesnar, depois de uma rivalidade ali bastante pessoal, inclusive. Você teve lá um combate de duplas, né, envolvendo o Daniel Bryan e o Kane contra o Ziggler e o Big E. CM Punk contra o Undertaker, também uma boa luta, um bom combate. Muitos inclusive falam que foi o melhor dessa noite da WrestleMania. E claro, com o evento principal, que foi lá o combate do The Rock contra o John Cena, repetido, claro, mas dessa vez valeu o título mundial. E querendo ou não, cara, The Rock contra o John Cena é algo interessante, né? As duas lutas que eles tiveram na WrestleMania não foram ruins. Talvez, claro, se alguém estiver esperando que fosse algo excepcional, aí não dá, né? Mas, assim, por tudo que envolve, o marketing em cima dos dois, top guys se enfrentando, guerra de finisher, isso é legal, isso eu curto. Então, eu acho que foi uma WrestleMania bem chamativazinha, assim. Acho que foi uma WrestleMania bem trabalhada, bonita, a arena bem ajeitada, toda a emoção em volta. Eu gostei da WrestleMania 29. Temos aqui na lista também, na sequência, a WrestleMania 26, né? Essa lá de 2010. Era uma outra época da WWE, mas claro que tivemos grandes coisas por lá, né? Undertaker contra Shawn Michaels, isso dispensa comentários, né? A última luta do Shawn Michaels na WWE seria a carreira dele contra a streak do Undertaker, né? Ou ele quebrava a streak ou ele aposentava, ele acabou aposentando. Uma luta ali histórica, uma luta emocionante, eles depois ali se cumprimentando após o combate, e é inesquecível. Você teve o título mundial lá sendo defendido do Batista contra o John Cena, e aí o John Cena ganhando do Batista, também ali, dois caras que foram rivais durante muito tempo. O John Cena sempre teve dificuldades para tentar vencer o Batista ali, perdia algumas vezes limpo, sempre foi uma pedra no sapato dele e ele finalmente consegue derrotar o Batista em WrestleMania. Você teve Edge contra Chris Jericho, o Edge que naquele ano tinha ganhado o Royal Rumble de uma forma incrível, para mim um dos melhores Royal Rumbles que eu já vi. E o Chris Jericho conseguindo reter contra ele também chamou muita atenção. Você teve o Sheamus contra Triple H, eu infelizmente não gostei tanto assim, né, talvez tenha sido o último combate do Triple H em WrestleMania ali,
que não me chamou muita atenção, até porque o próprio Sheamus aí também poderia ser elevado na época e não foi muito, acabou perdendo. Você teve o Legacy eles enfrentando, né? O Randy Orton enfrentando ali o Ted DiBiase e o Cody Rhodes, algo que também pra época era legal. Hoje em dia você assiste, você nem empolga tanto, mas pra época o pessoal entendeu, né? Porque foi uma stable que, embora não tenha ficado muito tempo junta, chamou muita atenção ali pelas rivalidades que eles fizeram naqueles últimos 2 anos. Rey Mysterio contra CM Punk também uma boa luta ali que eles tiveram. E também nós tivemos Vince McMahon contra o Bret Hart, né? A despedida ali do Bret Hart praticamente. Eles que tinham brigado lá no passado, vocês conhecem a história lá do Montreal Screwjob, e aí eles iam resolver isso finalmente numa WrestleMania, então isso também chama muita atenção, não pela qualidade da luta em si, mas tudo por conta da storyline. Teve inclusive também lá um combate pelo Money in the Bank, então isso também foi muito interessante lá. Money in the Bank sempre são combates assim que chamam a atenção. Nessa edição quem ganhou foi o Jack Swagger, se eu não estiver enganado foi o Jack Swagger que ganhou nessa, né? De qualquer maneira, uma WrestleMania bem trabalhada, com rivalidades bem prontas, então eu acho a WrestleMania 26 também uma das melhores. Na segunda posição eu coloco a WrestleMania 28, e lembrando assim, essas WrestleManias aqui que estão por último, claramente que todas elas foram boas, né? Então não é porque uma tá na frente da outra que a outra foi ruim, não, todas foram boas, foi difícil escolher isso aqui. Durante muito tempo, inclusive, pra mim a WrestleMania 28 foi a melhor, né? WrestleMania 28 teve muita coisa interessante. Você teve lá, por exemplo, o Big Show se tornando Grand Slam. Hoje em dia virou banal, né? Todo mundo vira Grand Slam com 2 anos de WWE. Mas na época realmente valia muita coisa você ser um Grand Slam. E o Big Show ganhando lá do Cody Rhodes, chorando. Cara, aquilo foi muito emocionante, tá ligado? Eu sempre curti muito o Big Show e ele conseguindo aquela conquista pra mim foi demais. Aí você teve lá o Daniel Bryan contra o Sheamus, que foi rapidão. Sheamus ganhando o Mundial, fiquei felizão. Foi muito curto, alguns vão criticar. Eu achei que faz parte do entretenimento. Ele ganhando daquela forma lá, o Daniel Bryan moscando. E aí você teve Chris Jericho contra CM Punk, uma ótima luta. O CM Punk conseguindo vencer, um bom combate daquela WrestleMania. Você teve o evento principal de The Rock contra John Cena também. A primeira vez que eles lutaram, né? E aí falavam até que ia ser uma vez na vida, repetiram, mas na época realmente era pra ser uma vez. Um bom combate também, um combate da hora, assim, claro, muita gente vai dizer que, não, foi guerra de finisher, mas faz parte, cara, é 2 monstrão, é 2 titãs, você espera que vai ser mais ou menos isso mesmo, né? E foi um combate interessante. Teve o Randy Orton contra Kenny, que eu não achei grande coisa. Teve lá o Kenny ganhando o Orton pra dar uma elevada nesse personagem dele que tinha voltado a ser mascarado. Infelizmente depois enterraram todo o conceito de demônio quando ele se uniu ao Daniel Bryan, mas na época foi bom. E teve, claro, a luta mais chamativa da noite, que foi lá Undertaker contra Triple H dentro do Hell in a Cell, com o Shawn Michaels de juiz. E cara, o que falar dessa luta? Apenas assista, se você não assistiu, apenas assista, foi épico, 20-0, todos eles saindo ali abraçar. Cara, foi um negócio espetacular. WrestleMania 28, é difícil achar defeitos nela, cara. WrestleMania 28 foi incrível, incrível mesmo. E na primeira posição eu coloco aqui então a WrestleMania 31, cara. A WrestleMania 31 é a minha líder aqui de WrestleManias. Pra mim foi uma WrestleMania muito interessante, cara. E vamos lá, vamos explicar por quê. Pra mim, essa foi a única WrestleMania, das mais recentes, obviamente, né, das últimas 11, 12 edições, que todas as rivalidades, todas, até as mais bobas possíveis, tiveram uma construção, tiveram uma história, tiveram uma justificativa. Não foi simplesmente coisa que eles foram e falaram, vamos lançar aí no card, vamos fazer desse jeito e pronto, acabou. Não, todas tiveram uma explicação. Até o Andre the Giant, até o combate das duplas. Aí você teve lá o combate pelo Intercontinental, que eu lembro muito bem da história dele ali, que o Stardust roubava lá o Intercontinental, aí o Luke Harper tomava dele, aí o Ambrose pegava, aí o Daniel Bryan pegava, todo mundo queria o Intercontinental, né? Então todas foram desenvolvidas, Seth Rollins contra Orton tinha uma história legal, Rusev contra John Cena, Triple H contra Sting, a das mulheres lá da AJ Lee, Paige contra a Nikki Bella, Undertaker contra Bray Wyatt carregando, Brock Lesnar contra Roman Reigns. Então tipo, todas as coisas que aconteceram no show tinha uma justificativa, sabe? Foram bem construídos. E todas as lutas foram no mínimo medianas, sabe? Não teve uma luta ruim. Todas pelo menos tiraram, sei lá, uma nota 6,5, uma nota 7. Todas foram chamativas. E toda a construção do show foi bem feita, né? Você começando com a Leader Match, Daniel Bryan ganhando pra levantar o público. Depois Randy Orton lá fazendo aquele RKO espetacular no Seth Rollins, o público louco pra caramba de alegria. Aí você teve o John Cena ganhando o título americano de novo, que rendeu depois um grande reinado pelo título americano. Triple H contra Sting, que
por conta das limitações do Sting, já pela idade, obviamente eles pensaram uma ideia diferente. Então, ao invés de fazer Triple H contra Sting, vamos fazer uma guerra, né? Igual das antigas, vamos fazer NWO contra DX. E aí trouxeram os elementos, o próprio Shawn Michaels vindo interferindo, o Triple H ganhando no final. O Bray Wyatt lá, mexendo com a cabeça do Undertaker, fazendo o Undertaker retornar depois de um ano fora, depois de ter perdido a streak, foi muito emocionante. Brock Lesnar contra Roman Reigns, que já estava sendo uma boa luta antes do Seth Rollins aparecer e fazer o cash, terminar daquela forma épica. AJ Lee e Paige contra as Irmãs Bellas, a última luta da AJ Lee lá, uma despedida dela, ela que sempre foi amiga da Paige, então foi de uma forma até que emocionante pra ela. Então, cara, tudo que aconteceu na WrestleMania foi bem feito, foi bem trabalhado. O final dela é épico, aquele plot twist lá de casting, de campeão, derrotando dois titãs que era Roman e Brock Lesnar. Cara, tudo isso é muito louco, sabe? É muito louco. É uma WrestleMania assim que do começo ao fim você consegue ficar preso, você consegue gostar. Então, pra mim, de todas, foi a mais regular, foi a que menos defeitos eu consegui achar, desde as rivalidades até a qualidade das lutas e os resultados. Então, pra mim, aí, foi a melhor WrestleMania dessas últimas que a gente teve. Mas comentem a lista de vocês também.